Seja muito bem-vindo ao canal Ouse Viver. Meu nome é Diana Barros, eu sou suicidóloga, escritora e toda sexta-feira eu deixo aqui alguma informação extremamente importante para que você, todas as pessoas que possam acessar esse vídeo, sejam capazes de proteger vidas jovens. Aqui nós falamos de prevenção de comportamentos autodestrutivos, em especial para o público adolescente e de jovens adultos. Se você pensasse que pudesse salvar um adolescente ou um jovem adulto, imagine, universitário, uma pessoa que está começando a carreira profissional, você não faria todo o possível para ajudar essa pessoa? Pois é, eu estou aqui hoje para dizer que você, seu filho, são tão capazes de salvar uma vida quanto um profissional, como eu. Como uma psicóloga, um psiquiatra, um médico. Você sabia disso? Pois é. Ninguém precisa enfrentar sentimentos de solidão e desespero sozinho. A saúde mental é tão importante quanto a saúde física. Então, nós precisamos tirar todo o estigma em torno desse assunto para trazer isso de forma aberta. Meu trabalho hoje nas redes sociais é justamente tirar o estigma em torno de questões como o suicídio e a autolesão. Essas são palavras que geralmente eu oculto dos meus vídeos, dos meus posts, dos meus textos, porque a sociedade tem um estigma e um tabu para falar sobre isso, e as próprias redes sociais também. Quando uma pessoa está cogitando tirar a própria vida, ela não vai procurar de cara um psicólogo, um psiquiatra, um médico, um profissional, uma suicidóloga. Você sabia disso? Talvez não. Mas se você parar para pensar nas pessoas que você já ouviu falar, ou pessoas que você já soube que tiveram grandes problemas emocionais, talvez você se lembre dessa pessoa tentando se abrir, ou se abrindo com você, com outro amigo. Os amigos de trabalho, os amigos da escola, o vizinho, o colega do clube, da rua, da academia. Provavelmente serão as primeiras pessoas para quem alguém poderá se abrir para falar sobre sentimentos como: a vida não faz mais sentido para mim, desde que isso aconteceu, eu perdi a vontade de viver. Ou se tal coisa acontecer, eu acho que não vale a pena continuar vivendo. Palavras e frases que mostrem que essa pessoa não tem mais esperança no futuro ou que o apego à vida dela está muito frágil. Essas pessoas vão se abrir e vão fazer comunicações no seu círculo de amigos. Se esses profissionais estiverem somente nos consultórios, né? Quando eu me formei como suicidóloga, eu não sou psicóloga, tá? Eu não sou nem mesmo da área da saúde. Eu sou uma profissional de tecnologia e hoje eu trabalho na indústria. Quando eu me formei em suicidologia, o meu objetivo principal era continuar escrevendo livros, porque o meu primeiro livro nasceu do meu objetivo em dedicar parte do meu tempo a incentivar pessoas a se apaixonarem ou se reapaixonarem pela vida. Então esse foi meu primeiro objetivo, tanto que meu livro é um livro super positivo, fazendo aqui uma propaganda, por favor, comprem e leiam o meu livro, eu não vou ser hipócrita. É um livro super positivo, onde eu falo bons motivos para que você continue querendo viver, ok? Esse era o meu principal objetivo, continuar escrevendo, ter embasamento científico para continuar dando motivos para as pessoas.
E também, principalmente, escrever para esse público que eu comunico hoje, que são pais e professores, porque eu mesma, quando eu tive ideações suicidas, eu era uma pré-adolescente. E enfrentei isso boa parte da minha vida até iniciar a minha vida adulta. E gostaria de ter esse conhecimento técnico para fazer isso. E aí, eu me formei e encontrei nas redes sociais um enorme campo para que eu pudesse alcançar não só esse público, mas o maior número de pessoas. Porque cada dia, e até mesmo falando com as minhas amigas psicólogas, que também se formaram como suicidólogas mais tarde, a cada dia a gente percebe que a primeira intervenção, a primeira identificação está nas mãos da sociedade. Está nas mãos de cada pessoa, que pode ser o primeiro contato de alguém que está lidando com profundos sofrimentos, profundos sentimentos de solidão, de desespero e de falta de esperança no futuro. É por isso que hoje eu quero falar para você que tem um adolescente no seu ambiente, para orientá-lo, para ter empatia. Quando um amigo estiver em profundo sofrimento, se o amigo próximo estiver pronto para receber esse desabafo e incentivar essa pessoa a buscar ajuda, muito provavelmente nós vamos conseguir salvar essa criança, assim como nós podemos salvar um colega de trabalho, uma irmã, um colega da igreja. Nós podemos salvar vidas somente por ter empatia, atenção e agir. Então, eu vou falar sobre esses 3 elementos. A identificação é crucial para que a prevenção aconteça. Então, para que uma pessoa receba o cuidado de um psicólogo, de um psiquiatra, seja levado à assistência de um profissional, é necessário que ocorra a identificação de que essa pessoa precisa de ajuda. Ou a gente vai precisar que essa pessoa tenha forças o suficiente para sair de casa ou para pegar o telefone e marcar uma consulta. No dia da consulta, controlar o risco de crise e ir até essa consulta. E nas primeiras consultas, lidando com todas aquelas emoções e aquela intervenção, ela tem a força para continuar seguindo. Isso, eu estou falando de um cenário onde a pessoa precisa fazer todas as etapas sozinha. Mas o mais comum é essa pessoa estar enfraquecida emocionalmente, fisicamente, sem disposição para continuar vivendo. Esse é o cenário mais comum. E aí ela vai comunicar para alguma pessoa perto, porque a comunicação faz parte do comportamento suicida. Entre as ideações, o plano e a tentativa, acontece em alguns momentos um evento que a gente chama de ambivalência. Tecnicamente, ambivalência, mas é basicamente a pessoa está ali em conflito entre preciso tirar minha própria vida para me ver livre de todos esses problemas, eu não aguento mais. E dentro dela, eu costumo dizer que nós fomos programados com um dispositivo de segurança, que é a questão da sobrevivência. Essa é uma questão ancestral, é uma questão talvez até animalesca, de que nós buscamos a sobrevivência. Então, mesmo que nós sejamos o agente de risco à nossa própria vida, nós vamos ainda querer viver. E nesse ímpeto de querer viver, mas encontrar na morte a única saída, aquela aflição, aquela confusão que vai encontrar essa pessoa vai ser manifestada de alguma forma. Ou a pessoa vai manifestar isso por meio de comportamentos extremamente diferentes do normal e prolongados, ou seja, não vai ser um comportamento diferente por 1 ou 2 dias, 3 dias, vai ser um comportamento que pode se prolongar por mais de 2 semanas. Mas saiba que
essa comunicação vai acontecer durante o período do comportamento suicida. Então, o comportamento suicida já está instalado. Essa pessoa já vem tendo ideações, talvez ela já tenha um plano, talvez ela já tenha até feito tentativas ou esteja próxima de. A comunicação vai acontecer aqui, tá? E quando essa comunicação acontecer, a pessoa vai ter que estar muito atenta ao que o outro está falando para identificar os sinais. Essa outra pessoa que está saudável emocionalmente, que tem os seus BO ali para resolver, mas que está saudável emocionalmente e não está numa crise, ela foi escolhida para ser a pessoa de desabafo. Ou, se ela não tiver ninguém de confiança para se abrir, talvez ela manifeste os comportamentos que indiquem os sinais nos ambientes onde ela passa mais tempo. Então, no caso de adolescente e universitários, pode ser na escola, na universidade, nos ciclos ali de amigos, na república, pode ser em casa com a família. Então, essas pessoas que fazem parte da sociedade, que não são profissionais de saúde, como eu não era, essas pessoas vão ser as pessoas mais capazes de fazer a identificação. E o primeiro nível de prevenção, que é dar esperança para essa pessoa. Esse é o primeiro nível de prevenção. É dar esperança para essa pessoa. É dar acolhimento. É oferecer empatia. Diana, como eu faço isso? Esteja ali. Esteja atento ao que a pessoa está falando. Olhe nos olhos dela enquanto ela fala. Reproduza parte dos diálogos do que ela está falando com as suas próprias palavras para ela perceber que ela está sendo ouvida. Essa é uma técnica que é usada, inclusive, pelos voluntários da CVV. Reproduza aquelas frases, tente resumir o discurso dela, o desabafo dela em pequenas frases, para que ela ouça o que ela está dizendo, mas também para que ela confirme que está sendo ouvida. Isso é uma relação de ajuda, a relação que está atenta, que demonstra empatia, que não está preocupada em dizer a coisa certa. Se você for procurado por alguém que deseja desabafar ou que vai manifestar essas ideações suicidas, esteja muito mais preocupado em ouvir, em estar ali, em garantir que essa pessoa tenha notado que ela era 100% importante naquele momento, do que em dizer a coisa certa, do que em dar o conselho certo, do que em fazer a coisa certa. Se você estiver com a sua mente virada para si mesmo, pensando o que devo falar, o que devo responder, o que eu faria se fosse comigo, o que eu preciso acertar, porque essa pessoa pode estar pensando em tirar a própria vida, então eu preciso acertar. Você vai estar focado no eu. Eu. E você precisa estar com seu foco no outro. Para estar focado no outro, a melhor forma de fazer isso é estar atento ao que ela está dizendo, a ponto de poder reproduzir o que ela diz. Então, esse pode ser um ótimo exercício. Quando a pessoa fala, por exemplo, eu tenho tido muito desânimo em continuar vivendo, não tenho sentido mais aquela vontade de levantar da cama, às vezes se eu pudesse dormir por dias, eu dormiria. E você olha, responde, eu entendo, eu te entendo. É como se você não tivesse motivos para levantar da cama. Essa pessoa vai continuar falando, porque ela vai perceber que ela está sendo ouvida. Então ela vai continuar falando. E se ela não continuar falando, você pode incentivar ela a falar. Me fale mais sobre isso. Como são esses sentimentos? Mas me conta mais. O que mais você pensou? Faça perguntas que induzam a pessoa a continuar respondendo. E não perguntas que possam ser respondidas com sim. Você tá certo? É. Entendeu?
Se você fizer perguntas focadas no eu, do tipo, eu preciso confirmar se o meu conselho foi recebido, eu preciso confirmar se a pessoa entendeu o que eu disse. Não. Você precisa fazer com que essa pessoa continue falando. Você precisa fazer com que essa pessoa sinta que foi ouvida. Isso se chama relação de ajuda. Ela é ensinada. Ela pode ser ensinada para os seus filhos, para os jovens. Ensine-os a ouvir, porque eles vão ser procurados pelos amigos jovens iguais a eles, quando esses estiverem considerando a morte por suicídio. Pode parecer que seja só uma tentativa de chamar a atenção, mas nunca, nunca, nunca julgue e oriente esses jovens que estão próximos de você, seus próprios filhos. Não importa a idade, gente. Quanto mais cedo essas crianças aprenderem, maior a chance delas salvarem vidas. E eu vou te dizer mais um motivo para você fazer isso. Não é só a possibilidade de salvar vidas, embora esse já devesse ser suficiente. Se um amigo do seu filho, ou desse adolescente que você ama, perder a vida por suicídio, o seu filho vai ser uma das pessoas mais impactadas por essa morte. E muito provavelmente vai ter um adoecimento emocional que vai precisar de ajuda especializada. Então, orientar os nossos filhos sobre como acolher o sofrimento de amiguinhos ou de amigos protege outras vidas, mas também protege as vidas dos nossos filhos, a saúde mental deles. E aí, ok, você seguiu os passos que eu te orientei, você ouviu atentamente, você reproduziu os diálogos, essa pessoa se sentiu acolhida. O que eu faço agora? Como eu encerro essa conversa de uma forma que, ok, preciso fazer alguma coisa. Agora podemos deixar o foco no eu nesse momento, no momento da ação. Qual ação você pode tomar? Então, a primeira coisa que você deve fazer é dizer para essa pessoa opções para que ela não continue sofrendo sozinha. Você pode ser uma opção? Pode, mas você nunca poderá guardar esse segredo. Isso é uma coisa que você precisa dizer para o seu filho. Se alguém diz para você que tem um plano de desistir da vida ou que pretende desistir da vida se A ou B acontecerem, você precisa compartilhar essa informação com outras pessoas. É claro que quanto mais velha essa pessoa for, mais você vai procurar incentivá-la a ela mesma compartilhar. Mas se você está aconselhando seu filho de 10, 12, 13 anos, um adolescente, talvez ele encare essa comunicação a outros como uma traição. E você precisa dizer para ele que isso não é uma traição, que isso é cuidado, isso é cuidar do outro, é colocar os interesses do outro acima dos seus próprios interesses. Então eu prefiro que meu amigo me veja como um traidor do que perder meu amigo. Você precisa ter essa conversa com seu filho. Porque se isso um dia acontecer, ele precisa ir lá no professor, na coordenação. Se ele tiver acesso aos pais, ele vai falar talvez com os pais. Mas o ideal é que ele procure uma pessoa que ele sabe que vai poder ajudar. Lembrando que nem sempre os pais estão preparados para fazer esse tipo de intervenção, tá? Então, incentive ele a procurar uma pessoa que ele sabe que vai poder ajudar. E você também pode ajudar indiretamente, tendo essa conversa com ele e garantindo a ele que se ele compartilhar as dificuldades, os problemas que ele tem na escola, nas relações dele com os amigos, em casa, que você vai poder ajudar, que você vai estar interessado em ajudar, disposto a ajudar. E mesmo que a pessoa seja mais velha, se ela não buscar ajuda e você perceber que o risco está ali presente, você pode buscar ajuda por ela. Deixar outras pessoas do círculo daquela pessoa informadas de que existe um risco. Então você pode procurar a família, talvez as pessoas que moram com ela,
Se você está numa universidade, você pode buscar a área de suporte emocional da universidade, comunicar esse tipo de informação, ou as outras pessoas que costumam andar com aquela pessoa, que estão ali no dia a dia. Acompanhe essa pessoa que desabafou por alguns dias. Veja se ela procurou ajuda, veja se ela quer companhia para ir junto a um consultório. Não cuide deste assunto sozinho. Incentive essa pessoa a fortalecer a rede de apoio dela. Olha, quando eu não puder estar contigo, com quais outras pessoas você pode contar? Se você tentar me ligar e eu não estiver disponível, quais são os números que você pode ligar? Ajude essa pessoa a pensar em opções que realmente podem estar presentes e dispostas a ajudar ela, tá bom? E aí, você vai também buscar canais oficiais, como o próprio CVV, o Pode Falar da Unicef, o Mapa da Saúde Mental. Talvez você conheça outros grupos, até mesmo grupos religiosos, que podem servir de comunidade de apoio nesse momento. Você percebeu o tanto de ações que estão muito mais nas mãos da sociedade do que nas mãos dos profissionais? A prevenção ao suicídio é um papel de todos nós. Psicólogos, psiquiatras, as CAPs, são locais que precisam estar preparados para a demanda que for identificada por pessoas comuns. E pode ser que seu filhinho de 11 anos seja essa pessoa comum. Eu vou te dizer agora um pedacinho da minha história, se você ficou até o final desse vídeo, eu vou te dizer agora um pedacinho da minha história. Quando eu fiz a minha primeira tentativa, eu devia ter em torno de 11, 12 anos. Eu já não me lembro exatamente a idade, mas eu acho que eu estava avançada aí nos 11 anos. Eu fiz a tentativa e eu contei a uma colega. Eu não lembro de nada que ela me falou. Nada. Talvez ela não tenha me dito nada. Mas ela tomou uma ação. Ela foi e falou para os professores. E ela fez isso no momento em que eu nem percebi. E aí os professores me abordaram no final da aula e conversaram comigo. De verdade, ela salvou a minha vida ali, porque se eu tivesse realmente precisando de uma intervenção hospitalar, eu teria recebido. Os professores não estavam preparados para fazer aquela intervenção. Eles erraram bastante no processo. Porém, a atitude da minha colega foi absolutamente correta. Eu não encarei ela como traidora. Eu não fiquei com raiva dela. Eu acho que ela teve uma atitude muito madura. Muito madura. E eu duvido que alguém já tivesse falado com ela sobre isso. Mas não perca essa chance. Fale com seu filho sobre isso. Se ele souber de algo que está acontecendo com um colega próximo, ele pode ser uma das poucas chances que essa vida vai ter. Para fortalecer esse meu trabalho, compartilhe esse vídeo. Se inscreva no canal. Semana que vem eu vou falar sobre o papel da fé, da espiritualidade e da religião na prevenção ao suicídio. E aí, para você não perder, o ideal é que você toque o sininho. Obrigada pelo seu tempo. Deixe um pouquinho do seu amor para mim na forma de comentário. E até a próxima sexta-feira. Tchau, tchau.